Amém. Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 16. 1 Coríntios, capítulo 16. Eu vou tentar fazer esse sermão aqui, no máximo 35 minutos. Vamos ver se eu consigo. 1 Coríntios, capítulo 16, nós vamos ler todo o capítulo. A palavra do Senhor diz assim: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, que é o domingo, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas, para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia, e bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer, porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, e se o Senhor o permitir, ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que eu espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era a vontade dele ir agora, irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia e que se consagraram ao serviço dos santos. Que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. As igrejas da Ásia vos saúdam, no Senhor muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo, com um beijo santo. A saudação escrevo-a eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. A graça do Senhor Jesus seja convosco, o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Senhor Deus, essa é a tua palavra, e num dia festivo como hoje, queremos expor o seu conteúdo à igreja. Permita que a palavra trazida seja sábia, seja profunda, seja pastoral e seja edificante. Rogamos que o Senhor nos visite essa noite com o teu abraço, com a bênção estendida sobre cada família para curar e libertar, para pastorear e repreender, para conduzir e impedir que se afaste do teu rebanho. É a palavra que nós apresentamos ao Senhor como pedido, em oração, em nome de Jesus. Amém. Estava pensando que tipo de palavra eu poderia trazer em substituição ao que nós havíamos programado para hoje, e este texto me veio à mente. Quando eu estive aqui pela primeira vez, no dia 21 de junho de 2019, já convidado pelo conselho para conhecer a igreja, os irmãos que têm boa memória, e tem que ter uma boa memória para lembrar o que eu vou falar agora, lembram-se que eu fiz uma exposição em Romanos.
falando a respeito dos projetos de Paulo e o que ele esperava da igreja. E eu trouxe isso como uma palavra para o irmão. Foi a primeira vez que os irmãos viram o tamanho do meu sermão, né? E agora estamos aí. E eu gostaria de continuar aquela mensagem lá de trás, com uma breve exposição desse texto, onde Paulo fala de pessoas e de projetos, e ele fala das duas coisas, de pessoas e de projetos juntos. Nós estamos vivendo um bom e grande momento aqui na Igreja de Vila Nova. A Igreja de Vila Nova voltou a crescer, ela sempre foi uma igreja com bom crescimento, estável, mas que de uns tempos para cá ela vem se renovando. Aquele exercício foi para mostrar isso para os irmãos, o quanto que essa igreja tem pessoas antigas e tem tido também pessoas novas. Nesses últimos 2 anos, nós recebemos quase 100 membros novos no hall de membros da igreja. Deus tem rejuvenescido a igreja, não necessariamente na idade, embora a nossa mocidade é uma das maiores do presbiterianismo aqui da cidade, mas também no vigor espiritual e na força. E eu creio que num momento como este, dar uma olhada no que Paulo pensava a respeito do futuro para as igrejas que ele pastoreava, pode nos ajudar também a nós, Igreja Presbiteriana de Vila Nova, uma senhora idosa da terceira idade, com 77 anos, sonhar para o futuro. A Bíblia diz que os velhos também sonham quando o Espírito Santo vem sobre eles. Uma igreja antiga, nós podemos nos considerar uma igreja já antiga, aqui para a cidade de Goiânia, pode sonhar. E a palavra de Deus sempre é o nosso critério para isso. Nós fazemos planos e projetos, e fazer planos e projetos é importante, é necessário para a igreja. Isso porque nós somos cidadãos de 2 reinos, nós somos cidadãos do céu e nós somos cidadãos da terra. Nós temos responsabilidades com os dois, nós temos que ser sal e luz para essa terra, e temos que ser um povo que faz tudo nessa terra pensando, aguardando e indo em direção ao céu, pois pela graça de Deus nós somos um povo peregrino nessa terra. Essa situação, essa conjuntura que está diante dos nossos olhos não é o que prevalecerá na eternidade. Deus renovará todas as coisas e Ele fará isso através de nós, Ele fará isso conosco, Ele fará isso para nós vivermos a eternidade com Ele. Nós somos representantes do reino de Deus aqui na terra e vivemos a nossa caminhada histórica como peregrinos em direção à consumação de todas as coisas. Porém, nós precisamos ter consciência disso. Nenhum plano ou projeto irá adiante sem que haja pessoas envolvidas nesses projetos, nesses planos, e determinadas, essas pessoas devem ser determinadas a cumpri-los para a glória de Deus. Eu tenho dito constantemente, em vários momentos aqui na igreja, que esse crescimento que Deus tem dado para nós ultimamente não é à toa, e vamos dizer, entre aspas, não é de graça. Deus tem intenções, Deus tem projetos, Deus tem planos, e Ele está preparando tarefas para a igreja de Vila Nova. Plantar novas igrejas, ajudar na revitalização de outras, enviar missionários, levantar jovens e pessoas para o trabalho missionário e pastoral. Sempre que Deus renova uma igreja, essas coisas começam a acontecer. E não tem sido diferente aqui na igreja de Vila Nova. Nós entramos aqui na conclusão da epístola de Paulo. Paulo acaba de escrever o grande capítulo sobre a ressurreição, e ele terminou com aquele versículo que quase todo mundo sabe de cor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Por que o trabalho não é vão? Porque Deus nos agraciou com a promessa da ressurreição no último dia. A grande motivação para o trabalho da igreja não é o dinheiro, não é o carisma, não é o número. A grande motivação para o trabalho de Deus para igrejas de qualquer tamanho, idade ou estrutura
sempre será, sempre foi a ressurreição de Jesus Cristo. Ele é a pedra fundamental, Ele é a rocha, Ele é o fundamento, e Ele é também a nossa esperança e a nossa expectativa para com tudo aquilo que Ele vem. Então, olhando o capítulo 16 à sombra dessa promessa, todos os projetos, todas as pessoas mencionadas são revestidas de um valor imenso para o trabalho da obra e da causa de Deus. Falar das necessidades dos santos, como ele fala aqui na terra, não é um anticlímax para a doutrina da ressurreição, porque estes que se afadigam na obra são instrumentos da ressurreição eterna no final das contas. Estes são os últimos assuntos que Paulo trata, e estes últimos assuntos são muito interessantes para nós, uma igreja que comemora 77 anos. E a minha proposição, então, é falar dessas pessoas e desses projetos em 5 pontos que eu quero passar rapidamente. O primeiro deles, do verso 1 até o verso 4, Paulo diz que a igreja sempre enfrenta assuntos urgentes. Quem frequenta a igreja, quem é fiel na entrega do seu dízimo e da sua oferta, quem trabalha na liderança de qualquer ministério, departamento ou obra na igreja, sabe que a gente termina uma obra e no outro dia já tem que começar outra. A gente enfrenta um problema hoje e amanhã já tem que enfrentar outro. A gente tem um obstáculo na frente e amanhã já tem outro obstáculo para enfrentar. Necessidades e urgências sempre serão presentes na vida da Igreja de Deus, e para a Igreja Presbiteriana de Vila Nova não é diferente. Haviam necessidades quando a igreja foi plantada em 1946. Quem leu a pastoral do reverendo Rubens, viu qual era o contexto no qual o Evangelho chegou aqui na igreja de Vila Nova, 1 ano após o final da Segunda Guerra Mundial. O mundo estava em reconstrução, inclusive o Brasil. E havia muitas grandes necessidades para serem cumpridas e feitas. E também a primeira igreja tinha muitas necessidades, ainda era uma congregação quando a igreja de Vila Nova foi plantada naquele 11 de junho de 1946. O que a gente percebe lendo o que Paulo escreveu aqui, de forma bem resumida, é que o povo de Deus precisa de ajuda. Paulo está falando de uma oferta que seria enviada aos pobres de Jerusalém, por parte das igrejas gentílicas. Nós vamos levantar uma oferta daqui a pouco para uma obra missionária que precisa. A nossa irmã Hilda Sayuri fez o favor de me inserir na assembleia de Asa do Socorro. E eu fui lá participar da assembleia. E a Asa do Socorro, embora seja uma obra muito abençoada e abençoadora, fechou o ano no vermelho. Eles têm que administrar uma dívida por causa da assistência aos missionários no Amazonas, no Pará, no norte do Brasil, que eles não deixaram de atender por causa de questões financeiras. E nós, ao levantarmos essa oferta, algo que Deus colocou no nosso coração, vamos contribuir para que isso seja sanado e resolvido. Então, sempre o povo de Deus precisa de ajuda. Uma hora aqui, outra hora ali, outra hora lá. Nós aqui, vários irmãos precisam de ajuda nesse exato momento. E Paulo usa da sua autoridade pastoral para orientar a igreja a respeito de como conduzir a oferta que ela vai levantar para os pobres de Jerusalém. Então ele diz que a forma de levantar a oferta deve ser sistemática. No primeiro dia da semana, cada um separe o que acumulou no seu trabalho. Naquela época não havia salário sendo pago de mês em mês, quase todo mundo produzia e vendia o seu próprio material. Haviam poucos jornaleiros que trabalhavam por jornada, mas o fato é que desde cedo e desde o começo a igreja foi orientada a ser sistemática e planejar as suas contribuições. Às vezes nós conversamos com alguns irmãos que têm dificuldade de contribuir financeiramente com a igreja, e muitas vezes a desculpa que é apresentada para Deus é a questão
de que há muitas despesas e há poucos recursos, mas ninguém fala que é desorganizado financeiramente. Quando nós aprendemos a viver com o que temos e administrar isso para a glória de Deus, sobra. Quem vive atrás da desculpa de que não sobra, vai ter que ouvir de Deus algumas palavras bem fortes no dia do juízo. Não é por cobiça que eu estou falando isso, é por convicção. A palavra de Deus diz que a igreja deve se organizar na contribuição. E quando nós organizamos a nossa vida financeira para contribuir na igreja, nós começamos a perceber que todo o resto da nossa vida financeira é organizada também. Foi feita uma pesquisa em São Paulo e descobriram que os alunos do Mackenzie, que fundaram indústrias na década de 50 e 60 em São Paulo, as suas empresas e as suas indústrias duraram 10 a 15 anos a mais que a daqueles que não tinham estudado lá. Por quê? Porque no Mackenzie se ensinava as crianças, os jovens, os adolescentes a serem dizimistas nas igrejas. E muitos aprenderam essa prática frequentando as aulas da escola presbiteriana. E as suas empresas, então, por causa dessa questão de aprender a economizar para servir a Deus, duravam mais que a dos seus concorrentes. Então não coloque essa desculpa na presença de Deus. Ele diz, no primeiro dia da semana, separe o que você ajuntou. E coloque isso à parte para contribuir. Paulo está escrevendo essa carta no ano 54. Já havia quase 30 anos que a igreja estava andando ali na Ásia e no mundo antigo. E, portanto, esse é um dos textos que nós usamos como prova de que, desde o começo, a igreja passou a se reunir no domingo e não mais no sábado, por causa da ressurreição. Uma das dúvidas recorrentes que nós sempre temos que responder é: por que nós guardamos o domingo e não o sábado? Nós guardamos o domingo e não o sábado porque Jesus ressuscitou no domingo. Só por isso. E aí você lê o Novo Testamento, percebe que daí para frente a igreja passa a se reunir no domingo. A visão que João recebe lá no capítulo 1 de Apocalipse, ele diz que recebeu no dia do Senhor. E o dia do Senhor já era uma forma corriqueira de falar do domingo, que era o dia da ressurreição. O livro de Apocalipse foi escrito lá por volta do ano 90, portanto 60 anos depois da ressurreição de Cristo. Já havia 60 anos que a igreja se reunia no domingo. Não foi uma invenção de Constantino, como algumas pessoas falam por aí. E por causa disso, porque a igreja se reunia num determinado momento, aquele momento era um momento de culto, a igreja era orientada a organizar a sua vida financeira em torno da adoração do nome de Deus. Nós organizamos a nossa vida financeira em torno daquele que perdoou os nossos pecados e por isso contribuímos na igreja do Senhor Jesus. Agora, Paulo não fala como alguns pastores da prosperidade. Paulo diz: cada um coloque de parte de acordo com a sua prosperidade. Deus não exige de nós o que Ele não nos deu. Deus exige fidelidade em cima daquilo que Ele já nos deu, não em cima do que Ele não nos deu. Então Paulo diz: olha, contribua de acordo com a prosperidade. E ao fazer isso, entregue a pessoas idôneas para administrar. Paulo diz: olha, escolham pessoas para levar essa oferta para Jerusalém e eu vou com eles. Quando você lê 2 Coríntios, você percebe que de fato as igrejas elegeram pessoas e Paulo foi com eles. E foi nessa ida a Jerusalém para levar a oferta, os episódios narrados ali após o capítulo 21 de Atos, é que Paulo é preso, condenado e é levado para Roma para ser julgado, para entregar a oferta que as igrejas estavam levantando para os pobres de Jerusalém. A igreja sempre tem necessidades, a igreja deve se organizar sistematicamente para supri-las e ao fazê-lo, faça de acordo com a sua prosperidade, não de acordo com aquilo que você não tem. Deus nos mede no nosso serviço de acordo com o que Ele nos deu na sua graça. Então não fique com a consciência pesada por não ter a obrigação de dar
sobre aquilo que Deus não te deu. Alguns irmãos, às vezes, chegam para a gente, eu fico pensando se é brincadeira ou se é sério. Pastor, quando eu ganhar na loteria, eu vou ser dizimista fiel. Eu falei, quando ganhar na loteria? Desde quando os crentes saem por aí jogando em loteria? Ou tem? Não é a loteria que determina a nossa fidelidade. O que determina a nossa fidelidade é a providência de Deus. Nós devemos contribuir de acordo com aquilo que Deus providenciou para nós. Quem é fiel no pouco, Deus o colocará sobre o muito. Quem não quer ser fiel sobre o pouco, não espere que Deus o coloque sobre o muito, porque Ele diz que não fará isso. Necessidades sempre tem diante da igreja. Segundo, planos devem sempre ser submetidos a Deus e à sua vontade. Versículo 5 até versículo 9. Paulo diz que quer visitar a igreja de passagem no versículo 5. Ele diz que para fazer isso, ele aguarda e quer fazer isso debaixo da vontade de Deus. Olha, verso 6 e verso 7, o que ele diz para nós sobre essa questão. E bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenho de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Qualquer projeto para o futuro, qualquer ideia, qualquer obra que nós quisermos realizar, nós sempre vamos depender da vontade de Deus em primeiro lugar. Vamos fazer se Deus quiser, vamos fazer se Deus aprovar, vamos fazer para que Deus abençoe. E Paulo diz assim, porque ele diz que uma porta se abriu para o Evangelho e ele não quer perder essa oportunidade. Do que Paulo está falando? Paulo está falando daqueles 3 anos que ele passou em Éfeso, pregando o Evangelho na escola de Tirano, e que segundo os estudiosos, foi dali que nasceram as 7 igrejas da Ásia. A igreja de Colossos é o principal exemplo disso, as chamadas igrejas do Vale do Rio Lico. E igrejas que Paulo não fundou, mas que alunos dele, convertidos em Éfeso, e que estudaram a palavra com ele ali, foram enviados e plantaram aquela igreja. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele diz, eu nunca vi o rosto de vocês, mas eu oro por vocês todos os dias. Porque os seus alunos foram lá e plantaram uma igreja. Portas se abrem. Quando eu cheguei aqui no final de 2019, numa reunião com o conselho, os presbíteros me perguntaram o seguinte, pastor, plantação de igreja, o que o senhor pensa sobre isso? Eu falei, vamos plantar uma, já tem até o nome da cidade onde nós vamos fazer, Pires do Rio. E aí eu disse para o conselho que ia conduzir a igreja para plantarmos uma igreja em Pires do Rio. 3 meses depois, assumida a igreja, uma família de Nerópolis frequentava a igreja, e o pai disse para o reverendo Leonan, está difícil vir a Goiânia toda semana trazer o meu filho para a reunião da UPA. E o reverendo Leonan disse o seguinte, então nós vamos levar a reunião da UPA até a sua casa em Nerópolis. Marcou uma reunião lá, tem uma foto para provar que é verdade, foi isso que aconteceu mesmo. E fizeram uma reunião e deu muita gente. E o reverendo Leonan chegou para mim e disse, pastor, temos que plantar uma igreja em Nerópolis. E aí o projeto de Pires do Rio virou Nerópolis. Estamos lá. Começamos o trabalho, veio a pandemia, achamos que o trabalho não ia prosperar. É a 8ª tentativa de plantação de uma igreja em Nerópolis. E é a 2ª vez que a Vila Nova tenta. E aí, de repente, a gente percebe que no meio da pandemia, eles estão se reunindo, estão dando cestas básicas uns para os outros e querem a assistência da igreja. Quando termina a pandemia, nós não só temos um trabalho em Nerópolis, como tem mais de 20 pessoas frequentando, resolvemos institucionalizar a congregação. E no culto de fim de ano do ano passado, tinham 47 pessoas participando do jantar de fim de ano lá em Nerópolis. O reverendo Tiago não está aqui hoje, porque está lá, cuidando do rebanho de Nerópolis. Deus abriu uma porta para nós em Nerópolis, que nós não podemos perder.
E a igreja não está perdendo essa oportunidade. E os irmãos estão participando disso com a sua fidelidade no trabalho da igreja de Vila Nova. Deus abre portas. Às vezes a gente espera que a porta seja no leste e Ele abre a porta no oeste. E a gente tem que aproveitar as portas que Deus abre para a glória do seu nome. E a gente sabe que o diabo não descansa quando essas coisas acontecem. Ele procura plantar dificuldades no meio do caminho e nós temos que estar atentos a elas. Então, todos os nossos projetos, todos os nossos planos têm e precisam de ter a aprovação de Deus. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E é para Ele que nós olhamos, e é para Ele que nós queremos olhar, e é para Ele que nós esperamos que a igreja de Vila Nova olhe sempre que uma boa oportunidade lhe bater à porta. Terceiro, nós precisamos aprender a acolher com maturidade todos os obreiros que Deus coloca no nosso meio. Paulo, então, compartilha notícias a respeito de Timóteo e de Apolo. Timóteo é um obreiro jovem e inexperiente. Apolo é um obreiro mais maduro e experiente. Então, ele dá alguns conselhos para a igreja a respeito dos pastores que ela recebe no meio dela e que ela precisa cuidar deles. A respeito de Timóteo, ele diz o seguinte, que ele permaneça no meio de vocês sem receio. Que ninguém o julgue porque ele é jovem. Que ninguém julgue o reverendo Samuel porque ele é jovem. Lembre-se sempre de que ele trabalha na obra do Senhor. Sempre que nós formos medir o trabalho de um pastor, nós temos que medir pelo trabalho da obra. É pelo envolvimento dele na obra. Os pastores são dignos de respeito não porque são homens e são pastores. São dignos de respeito porque são pastores. Estão nessa posição colocados por Deus. E é bom para a igreja entender isso rápido na sua história. Porque senão a gente vai começar a comparar um com o outro e começar a dizer, eu gosto mais desse do que daquele. E aí o trabalho trava. Muitas vezes o trabalho trava não é porque o pastor é ruim, é porque a gente trata ele mal mesmo. É claro que às vezes o trabalho trava porque o pastor não entende a igreja. Isso também acontece, mas para os pastores jovens é preciso entender que eles estão na obra do Senhor. E por isso Paulo diz, ninguém o despreze. Ninguém deve ser desprezado pela idade que tem. Nossa igreja é uma igreja madura, mais da metade da igreja tem mais de 60 anos. E a gente sabe que às vezes os irmãos que já tiveram o trabalho de vários pastores começam a comparar, não, esse aí vai longe não. E às vezes os irmãos colocam algumas pedrinhas difíceis da gente passar por cima no meio do caminho. Por outro lado, Paulo diz, olha, ninguém o despreze por causa da sua inexperiência. Encaminhe-o em paz. Timóteo estava de passagem por Corinto e ele ia para outro lugar. Ele terminou seus dias pastoreando a igreja de Éfeso. Pastoreou várias igrejas que Paulo havia determinado que ele fosse cuidar. Ele foi e fez o trabalho. Por outro lado, a igreja também tinha experiência com Apolo. Apolo também tinha sido pastor da igreja de Corinto no passado. E eles queriam que Apolo voltasse. E Paulo diz, Apolo não quis voltar. Quando tiver uma boa oportunidade, ele volta. Então nós precisamos entender esses trâmites de mudanças que às vezes o Senhor faz na caminhada dos pastores. E não podemos, não devemos, não é bom para a igreja nos apegarmos ao obreiro em vez do trabalho que ele realizou no nosso meio. É bom amar os pastores antigos. É bom honrá-los. É grato fazer isso na presença de Deus. Mas ao fazê-lo, nós não podemos menosprezar o trabalho daqueles que estão vivendo a luta do momento conosco. Então Paulo fala de um pastor inexperiente e fala de um pastor experiente. Os dois têm situações diferentes com a igreja e faz bem para a igreja entender isso. A igreja de Vila Nova é uma igreja abençoada nesse sentido. Quando a gente pesquisa as atas da igreja, o pastor que ficou aqui por menos tempo ficou 6 anos.
Tem igrejas aqui em Goiânia que não tem essa média. Reverendo Carlito ficou mais de 20. Reverendo Jocíder ficou 11. Reverendo Jairo ficou 7. Eu estou com 4, eu chego lá. Se Deus quiser, os irmãos aguentarem o tamanho do meu sermão. É uma igreja que tem uma média muito boa no trato com seus pastores. Isso faz da igreja de Vila Nova modelo e exemplo como tratar os seus pastores para as outras igrejas. E nós não fechamos os olhos para esse fato. Portanto, Paulo está dizendo, olha, aprenda a lidar com maturidade com essas questões das mudanças pastorais que Deus realiza no meio do seu povo. Que não seja por causa de crise, mas que seja por causa do chamado de Deus. Paulo estava pastoreando Antioquia, estava feliz da vida, e o Espírito Santo diz, separa para mim Paulo e Barnabé, porque eu tenho uma obra para eles em outro lugar. Às vezes, não é problemas com o conselho, dificuldades com a liderança, a ranzinzice de alguém por causa da idade. Às vezes não é isso, às vezes é exatamente Deus mudando a gente de lugar. Eu sou um pastor que não serve muito de base, porque Vila Nova é a 10ª igreja que eu pastoreio em 30 anos de ministério. Para a média pastoral eu estou em baixa, porque é uma igreja a cada 3 anos. Mas eu tenho uma justificativa. Eu mudei tanto de igreja, não foi porque eu brigava com o conselho, ou tinha problemas com a igreja. Eu mudava de igreja porque Deus estava me trazendo cada vez para perto do seminário, onde eu estou presente há 23 anos. Essa é a minha vocação, eu sempre entendi e sempre fui conduzido por ela. Não fui eu que pedi para ser pastor da Vila Nova. Foi Deus que me trouxe para cá, porque está pertinho do seminário. Eu espero que seja a última, porque senão eu vou ter que ir lá para a igreja do Jones, que é lá na porta, né? Lá do lado. Deus é que sabe, né? Quem sabe eu não seja o substituto dele lá, não sei. Ou quem sabe eu não aposente antes, e aí pare com esse problema, né? Mas eu estou aqui na Vila Nova, porque a minha vocação é pastorear a igreja e ser professor no seminário. Olha como casou bem. A gente precisa entender essas questões, senão a gente entra em crise. E graças a Deus, a Vila Nova não é uma igreja que entra em crise por causa dessas coisas. Sempre tratou bem os seus pastores. Graças a Deus. 4º lugar, nós precisamos visualizar exortações e imperativos claros no trabalho da igreja, versículo 13 e versículo 14. Paulo diz de uma só vez vários conselhos que valeria quase que um sermão de 50 minutos para a gente trabalhar aqui. Ele diz, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Eu poderia fazer o sermão só nesses 2 versos. Ele diz, olha, aprendam a lidar com esses imperativos e atendam e entendam os imperativos claros da palavra de Deus. Primeiro, sejam vigilantes. Nós somos igreja e o nosso pior inimigo, o diabo, o mundo e a nossa carne nos atrapalham constantemente. Sejamos entendedores dessa questão. Estejamos sempre alertas, porque quando a coisa está boa, como está, a fofoca aparece, a malquerência aparece, o menosprezo aparece, as reclamações aparecem. E muitas vezes elas não aparecem de forma justa, elas aparecem como tentações, como provocações à igreja de Deus. Jonathan Edwards diz que quando o diabo não consegue atrapalhar a vida da igreja, ele dá um empurrão. Ele empurra a igreja para ela perder o equilíbrio e não fazer as coisas direito. Como que Satanás faz isso? Implantando fofocas, conversinhas, mentiras, para a gente perder tempo com elas e não fazer o trabalho adequadamente. Então sejam vigilantes, vigie a sua língua, vigie os seus olhos, vigie os seus ouvidos, vigie as suas mãos para que pecados não sejam cometidos através deles e isso venha trazer vergonha para a igreja. Ele diz mais, ele diz, sejam firmes na fé, não se abalem com os tempos, não fiquem
tristes por causa de enfermidades, de dívidas, de problemas. Não esmoreçam na fé por causa de obstáculos e de adversidades. Sejam firmes na fé. É possível estar enfrentando um câncer perigosíssimo e mesmo assim ser testemunha verdadeira de Deus para os outros. Eu fui pastor de uma senhora que tinha um câncer entre o coração e o pulmão. Ela tinha 72 anos de idade. Os filhos queriam que ela enfrentasse qualquer tratamento novo que aparecesse, porque era um local difícil de operar. Então ela disse: não precisa. Eu tenho um bom marido, eu tenho excelentes 3 filhos, um deles é pastor. Minhas netas me amam. Eu aprendi a pintar, bordar, costurar, fazer de tudo, fiz de tudo na igreja. A minha filha é organista da igreja. Sou tratada com respeito pelos irmãos. O que eu tenho para reclamar? Deixa eu ir para casa. Ela morreu 6 meses depois de dar esse testemunho. E eu tive o privilégio de ser o pregador do seu culto fúnebre. Ela morreu em paz, porque ela estava firme na sua fé. Essas pessoas nos consolam, porque existem pessoas assim no nosso meio, irmãos. São as bênçãos que Deus coloca entre nós. São luzes que iluminam no meio das trevas e estão perto de nós. E é gracioso quando a gente tem o privilégio de pastorear pessoas assim. Terceiro, portem-se varonilmente, sejam ativos, sejam fervorosos, sejam corajosos, ajam com integridade na vivência do Evangelho. Ele diz mais: fortaleçam a si mesmos, busquem fortalecimento para a sua fé, alimentem-se, frequentem a escola dominical, façam parte do grupo familiar, vão na visita missionária para ver, participar e fazer a obra do Senhor, que vai fortalecer a sua fé. E ele diz mais: façam tudo com amor. Não faça por discórdia, não faça por competição, não faça para aparecer, faça por amor. Que aquele que vem em secreto e que é o dono de toda a bênção, jamais deixará de abençoar você. Quinto lugar, ele diz: cultivem o refrigério do bom exemplo. Então ele cita o nome de alguns irmãos que sempre foram bons exemplos para ele. Ele cita o nome de Estéfanas, de Fortunato, de Acaico. E ele termina falando: sujeitem-se a pessoas como essas. Ele não diz que eles eram presbíteros ou diáconos da igreja. Ele diz que eles eram crentes fervorosos e ativos na igreja. Então ele diz: olha, sujeitem-se a eles por causa de 2 motivos. Eles são cooperadores na obra e eles são obreiros na obra. Obreiro não é só o pastor, o evangelista ou o missionário. Obreiro é todo aquele que se dedica na obra do Senhor. Você é obreiro, você é obreira da casa de Deus. Então nós devemos respeito, carinho e até obediência àqueles que servem bem. Essa é a regra da palavra de Deus para nós. E Paulo diz mais: essas pessoas, por causa do exemplo que dão, trouxeram refrigério para nós. Não tem nada que traz mais refrigério para o coração do pastor de saber que as suas ovelhas estão bem. Ele diz que eles são dignos de reconhecimento, são dignos de respeito. Trazer os presbíteros à frente, trazer os diáconos à frente, trazer o nosso pastor emérito à frente, é algo digno que nós não podemos deixar de fazer e sempre aproveitar boas oportunidades de fazê-lo, por causa da obra, por causa do trabalho do Senhor. E aí ele cita Priscila e Áquila, e é a primeira vez e única vez que ele coloca o nome de Áquila antes do de Priscila, que era um casal que, como casal, trabalhava no Evangelho. A igreja funcionava na casa deles. Nós sabemos que essa igreja nasceu na casa de um irmão. Está escrito lá no livro de Atos que seu Hortolino cedeu a sua casa para o funcionamento da igreja. A minha avó era da igreja do Evangelho Quadrangular,
E um dia uns presbiterianos andaram para o lar e perguntaram se podia fazer um grupo familiar na casa dela. E ela cedeu. E a igreja presbiteriana de Vila Formosa começou cultos em 3 lugares. Um dos lugares foi debaixo da mangueira que tinha no fundo do quintal da minha avó, lá em Anápolis. E eu descobri isso um dia que um pastor amigo meu foi visitar e viu a minha avó e falou: olha, mas a igreja de Vila Formosa começou lá na casa dela. Não tem bênção maior do que ver uma igreja nascer na nossa casa. Escreva isso no seu caderninho de oração, porque algum dia pode ser que uma igreja comece na sua casa. Isso será uma bênção eterna que você levará para o céu com a sua família. Então, Paulo termina em 6º lugar, manter costumes saudáveis de amizade na igreja, e ele faz isso na saudação final. Ele diz: olha, saúdam uns aos outros com ósculo santo. Dá um beijo aí nos irmãos. O ósculo santo era um beijo que se dava na boca. Homens beijavam homens na boca. A gente não faz isso aqui no Brasil, mas lá eles faziam naquela época. E esse costume durou até a Idade Média. Alguns países ainda têm. Mas o que fica para nós é o carinho, a atenção, a aproximação. E a gente que é brasileiro tira isso aqui de letra. Hoje de manhã eu contei como é que é despedida em Goiás, lá em 1893. O pessoal dava um banquete, todo mundo se abraçava, todo mundo chorava, subia no cavalo, andava 20 quilômetros, descia todo mundo, abraçava todo mundo de novo, dava um beijo todo mundo de novo, aí que se despedia. É assim que goiano se despede. E é assim, você vai lá no prédio, começa a despedir, não, eu vou descer com o elevador com você até a porta, desce até a porta, não, eu vou com você até na esquina, e vai até a esquina, aí então é que se despede. Seja assim, carinhoso, atencioso, amável com os irmãos, com os visitantes, com os presentes no culto de Deus. E aí ele usa 2 palavras que são antagônicas: anátema e maranata. Anátema é uma palavra que quer dizer maldito, e maranata é uma palavra que quer dizer vem, Senhor Jesus. Como é que usa as 2 palavras juntas? Na igreja nós precisamos saber lidar com o difícil e o desejável. Às vezes a gente tem que falar uns anátemas para uns irmãos que não querem andar direito com Deus, é a disciplina. Mas muitas vezes, e nós esperamos que seja a maioria das vezes, vamos dizer juntos: Maranata, vem, Senhor Jesus. E ele termina dizendo o seguinte: a graça de Deus e o amor do apóstolo esteja com todos. Que a graça de Deus e o amor dos irmãos, dos líderes da igreja, abracem todos os irmãos. Num dia como hoje, comemorando 77 anos, é isso que a gente precisa fazer. Abraçar uns aos outros, comemorar. Quem está fazendo aniversário é a igreja. A igreja não é esse prédio. A igreja somos nós. É você que está fazendo 77 anos. Pastor, mas eu só tenho 15, não tem problema. Comemore 77 anos. Você entrou na linha da história dessa igreja e faz parte dela. Você também tem 77 anos. E eu termino dizendo o seguinte: eu tinha uma conclusão outra aqui, mas eu vou fazer uma nova. Irmãos, nós estamos comemorando 77 anos. Não é pouca coisa. Para os padrões presbiterianos do Brasil, não é pouca coisa. A IPB tem 167 anos. Nós estamos há 77 anos participando dessa história. A igreja nasceu quando a IPB tinha só 90. Então, a Vila Nova tem o privilégio e a responsabilidade de ser uma igreja padrão para outras igrejas. A gente tem que fazer direito, a gente tem que fazer melhor. Não para ostentar vaidade, soberba ou arrogância, mas para ajudar, para abençoar, para ser luz, para ser farol para aqueles que estão vindo depois da gente. Para sustentar o Evangelho. João escreve lá no final, no meio da sua carta, dizendo: pais, eu vos escrevi, filhos, eu vos escrevi,
Jovens eu vos escrevi. E para os pais, ele diz: eu vos escrevi porque vocês conhecem aquele que era desde o princípio. A igreja de Vila Nova é uma igreja que conhece a Jesus há muito tempo. Quando Policarpo tinha 86 anos e foi levado perante o tribunal para ser julgado, e o procônsul romano disse: nega Jesus, é só uma formalidade. Se você negar Jesus, eu te mando para casa, olha a tua velhice, não seja um tolo. E Policarpo respondeu ao procônsul da seguinte forma: olha, eu sirvo a Jesus há 86 anos, ele nunca me fez mal. Não vai ser hoje que eu vou negar o autor da minha salvação. Ele morreu queimado. Diz o historiador que ao acender a fogueira, o fogo não pegou direito e não queimou ele direito. Ele sobreviveu à chama da fogueira. Então um soldado veio com uma faca e enfiou no seu pescoço. Então ele morreu. Com 86 anos. Falta 11. Aliás, falta 9 para a gente chegar lá. Então, o que Deus espera do testemunho da igreja de Vila Nova? Que ela diga para os mais jovens, para as igrejas que nasceram ano passado, para a igreja de Nerópolis, sua filha mais nova, a 10ª filha da igreja de Vila Nova, que a gente diga para eles: fiquem firmes, andem com a gente, porque a gente anda com Jesus.